Olá, Adri, tudo bem? Saudade de você, meu amigo. Ô, que saudade, amiga. Tudo bem, tudo bem? Como é que andam as Tudo, coisas por aí? Tá tudo certo? tudo tranquilo, muito frio aqui. Como é que está aí em Ah, é. Balneário? Aqui, pois é, eu tô passando uma temporadinha aqui em Navegantes, mas a região tudo tá bem fria, né? A região de Balneário, Aham. Itajaí, Navegantes, tá tudo frio. É Então, praia, né? Praia é mais frio ainda, né? pois é. Não, nem me fale. Vem aquela brisa ali gelada logo de manhã cedo. É. Aham. Então, o tema hoje é um tema. Muita gente retornou, né? Eu mandei mensagem. Nossa, que sensacional, que tema legal. E é importante, né? Muita gente sofre de Uhum. insônia, né? Como é que você dorme? Total, Você total. dorme bem, doutor Luiz? Olha, eu durmo bem, mas confesso de que eu ainda preciso regular ainda o horário, que ainda que depois a gente vai conversar sobre o horário de sono e tudo mais, que é uma pergunta muito frequente das pessoas, mas ainda preciso regular um pouquinho mais, né? E você dorme bem? Olha, eu durmo muito bem. Só que assim, eu não durmo 8 horas, né? Eu durmo Uhum. menos. Eu durmo 7 horas, 6 horas e meia, mas eu sinto que é o suficiente para Ah, mim, que bom. Aham. sabe? Mas assim, se eu deitar e dizer vou dormir, eu capoto. Eu realmente durmo, sabe? Boa noite, gente. Boa noite. A Gente, gente está batendo um papinho aqui, aguardando vocês aí, a entrada de vocês para ouvir essa live com o Dr. Luiz Henrique sobre insônia. E a isso. gente pede para que vocês fiquem à vontade, façam perguntas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. Exatamente, exatamente. Então aqui, né, obrigado Fabiola Bernadette pelo seu comentário, né? A gente também gosta muito desse tema, é um tema que é vital na vida de todo mundo, né? Porque todo mundo precisa dormir. Sim, sim, não é tudo, né? Sono é tudo. Sono é juventude, sono é Tal, saúde, tal. é bem-estar, é concentração. Então, e o que é insônia, doutor? Ok. É, a insônia é uma grande é um grande mistério, né? Então você pode defini-la de diversas maneiras, mas principalmente ela é uma grande dificuldade de se dormir, tá? Isso depende das diversas maneiras a quais a pessoa pode referir ela. Por exemplo, ela pode ter aquela insônia antes de dormir, então ela deita na cama e não consegue relaxar o corpo, não consegue é, entrar profundamente no sono, ou ela começa a acordar muitas vezes e tem um sono muito picotado, digamos assim, também. Isso pode provocar sintomas de insônia, né? Que são a pessoa se sentir cansada no dia seguinte, a pessoa não ter disposição, ela tem mais dores. Fora que também, né, você que trabalha com a parte da estética, você sabe muito bem como é que fica a pele e cabelo da pessoa que não dorme direito, não é? Sim, nós temos um hormônio muito importante, que é o hormônio do crescimento, da renovação. E para que você aproveite bastante desse hormônio, tenha essa renovação celular, você precisa estar dormindo. E existem estudos que a importância de você estar dormindo a 1 hora da manhã, já assim, ó, 2 horas, entendeu? Então, o ideal é a gente dormir por volta de 10h30, 11 horas, não passar disso, para Verdade. que a 1 hora da manhã a gente receba 100% desse hormônio, que é o hormônio da renovação celular. Né? Então você ganha um banho de vida, de energia. Tanto Uhum. que tanto é que assim, ó, todo mundo que trabalha à noite ganha 20% a mais, na verdade, em termos de Pois é cifra verdade. de dinheiro, né? Mas na realidade, por quê? Por que ganha? Né? Porque perde mais, perde muito mais, né? Não é 20% no salário
que sabe que às vezes nem faz tanta diferença assim, mas na tua saúde, na tua vida, na vida biológica da célula, não dormir à noite sempre faz muita diferença. Exatamente. E, por exemplo, assim, se me permite eu responder a Fabiola Bernadette aqui, que mandou uma pergunta bem interessante, né? A clássica Ela pergunta se melatonina. melatonina é legal. Então, a Obrigada melatonina, aí, Fabiola. Fabiola, a melatonina é legal sim, né? Além de ter poucos estudos referindo que tem uma contraindicação, então praticamente todo mundo pode utilizar, sem problema nenhum, né? Você pode utilizar 1, 2 gramas, mas tem que tomar cuidado, porque se você utilizar demais, você pode ficar muito cansado no dia seguinte, tá? Então, evitar tomar, assim, tentar meia grama, depois 1 grama e ver como é que o seu organismo reage, tá? Só que, juntando com a fala anterior da Adri, tem pessoas que ganham mesmo, né, insalubridade por trabalhar durante a madrugada. Sim. E a Uhum. gente precisa levar em consideração o quê? Se a pessoa não dormiu durante a noite, ela não libera nem melatonina, nem libera GH e vai dormir durante a manhã, assim, vai ficar destruída a pessoa. Vai acordar totalmente cansada, sem energia no dia seguinte, então ela vibra nesse ciclo e ela acaba desgastando o corpo inteiro de forma geral. Ela inflama mais, porque a noite serve para um momento anti-inflamatório, para um momento de reparação. Então, a melatonina, ela é indicada principalmente nesses casos, onde a pessoa precisa utilizar para repor, literalmente fazer uma reposição hormonal nesse sentido. E outra, né, doutor? É tipo assim, não adianta também tomar e aí dormir com a luz acesa, com a televisão ligada, próximo de celular. Então, assim, o que que a gente recomenda? O que que a gente sabe que é importante fazer? Totalmente escuro o quarto. O quarto deve ser o mais escuro possível, Se né? possível, para blackout. Deixa, sei lá, se for suíte, deixa o celular no banheiro, sabe? O mais afastado de você, o possível que você conseguir, e nenhum eletrônico é bom no quarto, né? Pelo menos o celular deve estar pelo menos 2 metros de distância da cabeça, tá? Exatamente. Então, Principalmente cabeça, né? isso, para que não traga influências da radiação eletromagnética do celular. Ah, e outra coisa, e não adianta botar no modo avião, tá? Porque aí o paciente diz, não, mas eu boto no modo avião. Não, mas mesmo assim, dois A metros de gente, distância da a cabeça. gente sempre quer dar um jeitinho, né? É verdade, não, mas não tem, É não tem incrível, a jeito. gente sempre quer dar um Dois- jeitinho. Mas, gente, isso, assim, ó, isso é muito importante, sabe? Fazer, sei lá, criar um hábito mesmo de tirar o celular do quarto, né? Eu sei que Uhum. eu às vezes, acabo também deixando, porque você ali respondeu uma chamada ou outra, e eu durmo muito rápido, gente. Se eu chegar assim, ó, eu vou deitar e eu deitei, eu dormi, eu capoto, sabe? Então, e aí às vezes acorda, o celular tá ali do lado, mas o correto, né? Se você quer ter saúde, se você quer ter uma noite bem dormida, porque assim, ó, nem todo mundo que pensa que dorme, dorme, Uhum. né? Porque você tem profundidades, né? Que o doutor vai falar daqui a Uhum. pouco, e a gente Realmente. tem profundidades de sono. Então é super importante esse cuidado, a gente cuidar mesmo com o nosso momento de dormir. Então, evite, sabe? Evite o celular, vai lá, leva para o banheiro, afasta, deixa na sala, enfim, e cuide com as luzes, né? Então, todas as luzes, elas devem estar realmente apagadas para que você Claro. aproveite o teu sono, para que esse sono seja regenerador, porque a gente precisa disso. Sono é vida, né? Me Claro, diz uma totalmente. coisa, A gente vai doutor. falar um pouquinho mais dessas questões de dicas e orientações mais para frente, né? Só complementando Uhum. aqui, aproveitando o gancho das luzes, né? Então, até mesmo qualquer luz que seja se possível, usar um blackout. E uma outra coisa, até mesmo aquela luzinha, sabe aquela luzinha danada da TV? Então, até Os aquela, se possível, LEDzinhos, né? Os LEDzinhos, isso, se cobrir os LEDs possível. do ar-condicionado. Exatamente, porque às vezes no seu cérebro, aquilo lá, aquela luzinha pode ser transmitida
como se fosse um predador, um lobo ali à espreita durante a noite. E aí você não consegue descansar profundamente por causa disso. Então, tire da tomada ou desligue a TV mesmo, né? Para que não apareça luz nenhuma. Por aí vai. Aliás, a TV deve ser desligada faz tempo, né? Principalmente se forem em jornais. Pois é, eu entendo que é Principalmente em verdade. jornais. A gente tem que desligar, esquecer. Vamos fazer de conta que a gente voltou a tempos antigos e não existe jornais, porque realmente nesse momento não está fazendo bem nenhum, né? Não está mesmo. É. O que é o terror noturno? Desculpe, pode repetir? Deu uma travada. Me perguntaram assim. Hum. O que é terror noturno? Terror noturno, muito bem. Tem pessoas que têm pesadelos, né? E nesse sentido, o que que acontece? Quando a gente consegue dormir profundamente, como ela disse, né? Depois eu vou aprofundar mais as fases. Nós temos várias fases no sono, principalmente são 4. Quando a gente consegue adentrar na mais profunda fase do sono, o nosso cérebro pega toda a caixa de informações do dia inteiro ou de tempo acumulado e ele pega e joga essa informação de um lado para o outro, tá? Então ele faz movimento de jogar, ó, vou botar assim, ó, salva, ele vai fazendo um backup do dia. É assim que a gente vai fazendo nossa memória. Às vezes, quando a gente tem um evento um pouco complicado, um evento traumático, nosso cérebro tem dificuldade disso. Por quê? Porque no nosso cérebro a gente precisa armazenar essa informação também. Então ele tenta jogar essa informação, só que nossa mente, quando visualiza isso, não dá conta disso, da informação. Aí o que acontece? A gente desperta assustado. Por quê? Nós não aguentamos reassistir aquela cena. Entende? Então o cérebro está mandando de um lado para o outro informação, mas nosso consciente, nossa mente julgadora, não dá conta de assistir essa cena de novo. Entende? Então às vezes fica sempre aquilo. E para isso que existem técnicas dentro da microfisioterapia, ajuda a encontrar o trauma que está lá dentro da célula, armazenado lá do evento traumático. A psicologia tem uma técnica específica que faz um movimento ocular, que tem como se fosse um projetor assim, com várias lâmpadas de LED, e ela fica fazendo movimentos assim. Então tem várias práticas que ajudam no tratamento dessa questão também. Uhum. Para a gente se desligar, por pior que tenha sido o nosso dia, eu recomendo, gente, é algo que eu faço. E tem várias reações positivas na nossa mente, né? Porque o que fica gravado, né? O que a gente passa durante o dia fica gravado na nossa mente. Então, se acontece alguma coisa assim que nos desagradou, e a gente for pensar nisso na hora que vai para a cama, realmente o cérebro vai acabar trabalhando com isso aí. Então, o que eu faço, né? É agradecer. Agradecer pelas coisas boas que aconteceram. Então, eu faço isso já sempre, deito e eu vou agradecendo por 10 coisas que aconteceram no meu dia. E já me falaram, no dia, assim, quando a gente vai conversando e às vezes atendendo um paciente e outro, a gente comenta, né, e conversa. Ai, mas todo dia você agradece 10 coisas, mas a gente não tem 10 coisas para agradecer. Poxa. Aí, já me falaram, e não foi uma pessoa só. Gente, olha só, se eu trabalhei o dia todo e eu estou indo para a cama, né? Eu tenho um trabalho para agradecer. Eu tenho a saúde para agradecer. Eu cheguei até ali, não é verdade? Aí, se eu vou deitar e eu tomei um banho, eu posso agradecer pela água, pelo chuveiro, pela cama, pelo travesseiro, sabe? Se eu tenho pai, se eu tenho mãe, eu agradeço pela saúde deles, pela saúde dos filhos, pela saúde, entendeu? Então, a gente vai ter muito mais para agradecer do que, às vezes, para pedir. Às vezes a gente quer uma outra coisa na nossa vida,
mas o estar respirando é um momento único de agradecer. E o que que isso faz no cérebro? Uma grande diferença, é uma descarga, sabe? Aquela descarga, descarreguei e agora eu vou descansar, porque é isso que fica dentro do cérebro, não é, doutor? Exatamente. Exatamente isso, né? Quando a gratidão estimula hormônios de bem-estar. Então, quanto mais grato a gente fica pelas situações, maior a nossa produção de hormônios do bem-estar e melhor a gente fica, né? Tanto que tem pessoas que, às vezes, vão à igreja e se sentem muito bem depois, pela quantidade de questões que agradece, só exemplificando. Exatamente, com certeza, porque é isso que fica, esse agradecimento. E outra, isso gera tudo que você agradece, você recebe em dobro, né? E tudo que você reclama, você aclama. É mais fácil ainda de você receber. Então, cuida com o que, né? A gente tem que cuidar com o que a gente reclama. Essa é uma realidade, né? Muitas pessoas só conseguem dormir tomando medicamentos, tomando remédios. Remédio faz algum mal, doutor? Gera Então, na algum mal? verdade, primeiramente, os remédios geram dependência. Então, tem Já base, é um mal. já é o primeiro mal, né? Já é o primeiro mal. Então, vamos lá, vamos pensar assim, se gera dependência, já fica mais difícil de cuidar da pessoa. Por quê? A pessoa vai viver a vida inteira necessitando daquele medicamento para trazer aquele efeitinho que faltava para o organismo relaxar, enfim. Porque muitas vezes as pessoas, quando tomam remédio para dormir, muitas vezes um ansiolítico. Tá? Então é o que? A pessoa fica agitada durante a noite, ela toma um ansiolítico para baixar essa ansiedade, né? E nesse sentido, o que acontece? Ao longo prazo, os órgãos acabam sendo intoxicados. Então, o fígado que metaboliza, que é como se fosse uma peneira que filtra o nosso sangue, ele vai acumulando essas toxinas dos medicamentos que vamos consumindo durante a vida. Então, se a gente for parar para pensar, ele intoxica o fígado, intoxica os outros tecidos também. E aí que está um grande problema, ou seja, você começa com um problema de sono e vai desencadeando outros Outros problemas, problemas, né? alcoólico, né? Às vezes o corpo fica totalmente intoxicado e tem que fazer terapias de detox porque acaba gerando problema nos intestinos ou no fígado a longo prazo. Estamos falando de 10, 15, 20 anos ali. Aham. Né? E, enfim, e por acaso, e a dependência é ruim porque se a pessoa esqueceu de levar consigo o remédio, foi viajar, não levou consigo o remédio, ou não pôde levar consigo o remédio, ela vai ter problemas. Então, pelo menos com a fisioterapia integrativa, a microfisioterapia e outras abordagens de tratamento de sono, a gente busca fazer com que a pessoa tente eliminar o máximo possível. Né? A gente, obviamente, não é médico, não pode chegar, não, vamos tirar o remédio, não. Mas fazer com que a pessoa se sinta bem a ponto de ela não ver mais necessidade. Onde o corpo dela não precisa mais daquele relaxamento para entrar. Ele automaticamente se relaxa e aí ou a dose diminui e por aí vai. Né? Eu já tive experiência, assim, aqui de tratar Uhum. pessoas com insônia que não dormiam há anos. Anos, gente. Muitos anos. E com a microfisioterapia voltou a dormir normal. E ele já Exatamente. tinha tentado tudo, né? Tudo quanto fórmulas, benzimento, chás, sabe? E ele não conseguia, simplesmente não conseguia dormir. Exatamente. Doutor, o terror noturno em crianças, Qual o melhor tratamento? qual o melhor tratamento? Vamos ver aqui. Eu diria inicialmente a microfisioterapia. Ops, eu acho que sua câmera virou. Né? Eu diria que a microfisioterapia é um ótimo começo, tá? Porque dentro desse contexto podem ter outras questões associadas. Então, a gente começa buscando os traumas emocionais que estão ali relacionados com a criança ou até mesmo com os pais. Às vezes os pais estão sofrendo algum evento complicado e a criança acaba somatizando, ela acaba trazendo para o corpo dela essa questão alterando o sono, tá? Então, a microfisioterapia consegue alcançar esses níveis. Mas, além disso, como falei, tem
EMDR, que é uma terapia da psicologia, né? Tem práticas dentro da psicologia também que tratam o sono com certos estímulos, assim, algumas alterações de forma de pensar a respeito das situações também, ajudam a tratar problemas de sono. Digamos assim, existem óleos essenciais também voltados exatamente para problemas de terror noturno, homeopatias também, É aquela coisa, né, florais. doutora? As técnicas hoje Exatamente. alternativas e tudo que a gente tem Uhum. estudado, tanto na microfisioterapia, gente, microfisioterapia, ela trata o quê? Ela vai na origem do problema, ela trata a causa, aonde nasceu. E por que isso? Como isso? Porque está registrado no nosso corpo. O nosso corpo é um armazém das nossas emoções. Muitas, eu acho que quase todas, ou todas, doenças, elas surgem pelo nosso emocional, né? Quando a gente não dá conta, aí fica registrado no corpo. Então, a microfisioterapia, ela vem tratar isso. Quando você tem uma dor de cabeça e você toma um remédio, você está tratando o quê? Você não está tratando a causa da dor de cabeça, você está tratando a dor de cabeça. A microfisioterapia ela vai tratar o porquê dessa tua dor de cabeça. E é um dos melhores caminhos, é a gente procurar, antes de se contaminar, né, tomando tanto medicamento e alterando, né, e trazendo outras doenças, a melhor coisa é você procurar exatamente isso, opções alternativas, né? A microfisioterapia, a constelação sistêmica, né? A constelação familiar sistêmica, então as terapias, antes de partir para tomar um medicamento para sempre. Eu acho que hoje a gente tem muitas opções boas no mercado e que dão resultado, né? Com certeza, com certeza. Também, assim como a Adri, também tive ótimos resultados assim de pessoas que ficavam acordando durante a noite, ou até mesmo pessoas que sofrem de enurese, sabe? Enurese, ficam acordando para ir ao banheiro toda hora durante a noite. Então, Que é horrível, ali, né? Porque daí não, não tem qualidade. e dentro da microfisioterapia eu vi que a pessoa começou com um quadro de enurese, né? Ou seja, alterou totalmente o sono, né? É uma das potenciais insônias, digamos assim, é, porque ela estava tendo um problema dentro do trabalho, onde ela não, desculpe, onde ela não estava conseguindo se alocar dentro desse novo emprego. Então ela estava tentando sempre se registrar, né, ter o seu lugarzinho naquele espaço. E aí o corpo estava fazendo o quê? De uma maneira totalmente inconsciente, o corpo estava reagindo como se fossem os nossos antigos antepassados, né? Que eles faziam o quê? Como é que eles demarcavam o território? Né? Eles buscavam, eles faziam o quê? Eles urinavam para marcar o seu território. E aí a pessoa toda hora ela estava vibrando aquilo, não, preciso do meu espaço, preciso do meu espaço. E aí o corpo estava tentando fazer isso automaticamente, de uma maneira que, para gente que tem mente consciente, é totalmente incoerente, né? As pessoas não dá para entender por que está acontecendo. Né? Então até Sim. isso é emocional. É aquela coisa, quando a gente não dá conta, quando a gente não explode, a gente implode. As doenças vão aparecer dentro da gente. Nós não fomos feitos para ficar, né, a gente não foi feito para ficar doente. A gente foi feito para dar conta das coisas. Só que às vezes a gente quer abraçar tudo. A gente não se, né, não se observa. E aí vai adoecendo e continua não se observando e vai adoecendo. E aí, quando você vê a coisa tá feia, você realmente implodiu, né? Perfeitamente, perfeito. Por Então, causa disso, nós indicamos a microfisioterapia como forma de entrada de tratamento. Porque a pessoa começou a ter sintomas, aí a micro consegue ter ótimos resultados. Porque a pessoa já não viciou no medicamento, ela já não viciou num tratamento que pode não ser legal, entende? Então, ela já está num ritmo
mais bacana, ela acaba tendo melhor confiança naquilo, porque a pessoa que, infelizmente, que já fez vários tipos de tratamento e não teve bons resultados, às vezes no tratamento que faria lá no início o melhor resultado, acaba fazendo menos resultado, né? Por quê? Porque a pessoa já começa fazendo esse trabalho e desacreditada, digamos assim. Entende? Então, é nesse sentido que eu falo. Comece pela microfisioterapia buscando a causa do sintoma, buscando por que que não estou dormindo, por que que, às vezes, a minha glândula píneal não está produzindo, né, hormônios específicos, porque minhas outras glândulas não estão trabalhando demais, ou por que que eu estou estressado, né? O que que tá acontecendo? Por que que eu estou trocando o dia pela Por que noite? que eu não tô dando, Meu por que corpo que eu não estou dando conta, né? Por que que eu não estou dando conta? exatamente. Então, eu depois que gente, eu e o doutor Luiz, a gente se conheceu na formação de microfisioterapia. Foi um presentão que eu ganhei. Um grande amigo, parceiro, uma pessoa super estudiosa e dedicada. Eu sempre digo, foi um prazer. Eu ganhei dois. Eu ganhei o conhecimento e ganhei você como amigo, que é um amigo irmão. Doutor, eu e você também, né? A gente troca microfisioterapia. Por quê? Porque assim, ó, a microfisioterapia, gente, a gente deve fazer sempre. Sempre quando? Pelo menos 2 vezes ao ano. Por quê? Porque todos os dias a gente está enfrentando, né, dificuldades, obstáculos, sabe? Às vezes até um susto, né? Uma notícia ruim, a perda de emprego, que hoje está muito na moda, sabe? Então, assim, Totalmente, você totalmente. às vezes você, né, trabalha, tem uma renda que você já está acostumada com ela, e de repente você perde esse emprego. Então, isso, e de repente, e assim, ó, 2 meses depois você arranja outro emprego, você consegue trabalhar. Só que você não tem mais aquela vida que tinha antes. E Totalmente. esse choque, essa perda, isso ter que retornar, entendeu? Tipo, você estava num nível, você tem que descer, né, viver com uma condição menor. Às vezes a gente pensa que isso não faz mal, faz, e pode Totalmente, desencadear totalmente. muitas síndromes, né? Muitas síndromes. Totalmente, totalmente. Então, assim, ó, nós, depois que a gente conheceu esse tratamento, essa terapia, essa ciência, né, a gente sempre faz, vira e mexe, a gente está fazendo, por quê? Para não acumular, porque o nosso corpo, ele é um armazém das nossas emoções. Então, a gente precisa sempre estar limpando isso, desintoxicando as nossas células, para que ela possa fluir de uma maneira correta, como tem que ser. Exatamente. Doutor, me Exatamente. deixaram aqui Oi? uma pergunta, se você quiser responder. Acordar cansado é normal? Tipo assim, a pessoa dorme, ela diz, eu durmo, mas eu acordo cansado. E aí? O que aconteceu? Não, tudo bem. Mas antes de te responder, eu gostaria só de fazer um comentário a respeito, complementando a sua última fala, que foi boa. Funciona mais ou menos assim. Eu tive alguns pacientes nessas últimas semanas que me relataram problemas de sono. E assim, eu já tinha tratado, tinha melhorado e depois voltou o problema de sono. Mas eu imaginei que foi uma cara nova, né? O formato que estava se dando era diferente. Ou eu tinha paciente também que não tinha problema de sono e começou a ter problema de sono. Então aí eu fui investigando literalmente as informações que eu ia encontrando da pessoa, fala quanto na investigação da microfisioterapia, eram investigações recentes, né? As informações batiam com dados de poucos meses gerando problemas, onde a pessoa literalmente não estava conseguindo lidar com essas situações adversas nos dias atuais, e ela começava a literalmente desunir, né? E o corpo travou nesse sentido. Começou a alterar o quê? Aí se ela estava com um problema assim, com medo de algo acontecer, aí ela começou a ter uma questão hormonal que alterou
totalmente o relaxamento quando a gente vai querer dormir, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito comum que eu tenho visto as pessoas reclamarem. Agora, respondendo a sua pergunta, negativo, tá? Acordar cansado é péssimo. A gente literalmente não descansou. Por quê? Porque se você não acordou disposto, significa o quê? Que você não teve uma boa produção hormonal. Porque durante a última Exatamente. fase do sono, que é a mais reparadora que a gente produz, digo, libera hormônios, né? Tanto a melatonina quanto o GH, hormônio do crescimento, esses hormônios eles se convertem em hormônios do estresse. Só que o estresse bom é aquele estresse de assim, você acordar, né, puxar a roupa de cama e vamos trabalhar. Entende? Senão você acorda assim, né? Sabe? É o que eu Todo digo, dia tem frio. às vezes as clientes dizem, a minha paciente diz assim, nossa, mas você só dorme 6 horas e meia e tal. Você não sente sono? Não sinto, gente, porque eu durmo, eu capoto, o meu sono ele é profundo. Então Reparador. porque assim, não adianta ter quantidade somente, você tem que ter qualidade no seu sono. Então, assim, o acordar disposto, o acordar bem é sinal e um sinal maravilhoso de que você realmente teve qualidade, você realmente recebeu os hormônios que você precisa e você realmente descansou e esse descanso fez você renovar, sabe? É regeneração celular. Então é super importante. Vamos falar um pouquinho, as pessoas estão pedindo aqui, ó, fale sobre a ansiedade que atrapalha o sono. Vamos Exatamente. falar um pouquinho disso? Claro. Porque eu acho que está muito em pauta isso aí, né? Pois é, pois é. Exatamente uma das questões que eu mais vejo no consultório, enfim, dos meus pacientes me trazerem assim, eu deito na cama e eu tenho dificuldade de dormir. Às vezes eu fico meia hora, uma hora ali. E nesse sentido, além das informações que a gente está guardando para depois, a respeito de, não somente, tem mais questões além de deixar tudo escuro, a luz, tem mais outras coisas que a gente pode cuidar, mas se a pessoa vai deitar com um trabalho no quarto, entende? Por exemplo, a pessoa deixa tudo que é de trabalho dentro do quarto e ela fica vibrando naquela, ela fica pensando, poxa, tinha um negócio para fazer e tudo mais. Então, uma coisa que você pode fazer para baixar essa ansiedade é encará-la, é tentar entender por que você está com ela, né? Porque, por exemplo, assim, você quando deita, você tem que deixar botar ali, meu dia está por concluído, né? Acabou, não tem Sim, mais o que resolver, exatamente. né? E E você assim, ó, pode pode falar, falar. pode falar. Deixa eu só concluir então. E outra coisa que você pode fazer, gente, anotem aí, que peguem todas as informações que você tem que fazer no dia seguinte e comecem a olhar assim, eu vou fazer isso e agenda lá, vou fazer isso tal hora, vou fazer isso tal hora, ou vou fazer isso tal dia, porque às vezes é só você desmembrar isso da cabeça e botar no papel. Aí você já não vai mais esquecer, não vai ficar com medo. Às vezes você fica com medo de esquecer o que vai fazer amanhã. Então, anote para não esquecer. E pronto, você provavelmente Se terá uma noite. desliga. Uhum. É, uma, e assim, ó, um dos motivos pelo qual as pessoas demoram também, deitam e demora o sono, né, acabam demorando para dormir, é o noticiário, gente. Independente de Covid, 1 hora antes de ir para a cama, você não deve jamais ligar a televisão em noticiários, sei lá, assistir filmes de horror. Você deve já começar a se preparar para dormir antes de dormir. Então, assim, ó, tem o hábito, de repente, de ler, né, um bom livro que te traga mensagens positivas, né, autoajuda, alguma coisa que te faça sentir bem, que seja uma mensagem gostosa. Porque é isso que as últimas informações
que você manda para o teu cérebro, são esses que vão ficar a noite toda na tua mente. Então, assim, ó, é muito importante você não assistir noticiários, né, notícias ruins, 1 hora antes de dormir. Então, se você vai para a cama às 11 da noite, às 10 horas, desliga a notícia ruim. Entende? Pensa, vai agregar alguma coisa? Não vai. Só vai te tirar, vai te tirar noites de sonos e dias de juventude. Como eu trabalho em estética, eu me preocupo muito com isso. Dias de juventude. Não adianta a gente ir lá e investir num pote de creme se a gente só quer notícia ruim na vida da gente. Né? Porque, não é verdade? Tem pessoas que, pelo amor de Deus, o melhor é ver acidente, a gente vê na BR. Né? Às vezes, uma fila enorme de trânsito é um acidente que já foi tirado da estrada, mas o povo reduz para ver porque gosta de ver sangue. Então, gente, vamos mudar um pouquinho, sabe? Vamos olhar para coisas boas, vamos pensar em coisas boas, vamos olhar para a luz e não para a escuridão. Nós precisamos ser luz e olhar para a luz. Né? Esquecer a escuridão, porque é essa escuridão só para dormir, né, doutor? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu concordo, até colocaria ainda mais uma cerejinha aí e diria para as pessoas, por que não ouvir uma boa música, por exemplo? Uma música instrumental, um jazz, entende? Uma musiquinha calma, assim, para você já ir. Isso tudo são pequenos estímulos que você vai dando pro seu cérebro, dizendo assim, ó, tá na hora, hein? Tá chegando a hora, é hora. Ali você já começa a ler, ainda mais se for um livro que às vezes você tá cansado, às vezes é um livro que é um pouco tedioso, aí melhor ainda, aí você já olha, lê duas, lê duas passagens e já vai direto, né? Não, e outra, né, doutor? Olha, a minha mãe, ela tem 80 anos. E ela tem diabetes, né, hipertensão, e só que tudo controlada. Só que ontem ela começou, filha, eu não consigo, tá descontrolada a minha pressão, sabe, a minha diabetes também e tal. E hoje ela foi ao médico, eu fui buscá-la. Depois nós fomos almoçar, gostosinho, juntas, assim. E daí eu falei para a mãe, assim, eu disse, mãe, você está assistindo televisão? E falei para ela, se você quer um remédio, você não liga mais a televisão. Porque é isso que está te deixando. E o médico tinha falado, ela falou assim, você está falando a mesma coisa que o doutor. O doutor disse para mim, não assistir mais jornal, sabe? Então, porque a minha mãe é uma senhorinha de 80 anos, então assim, o que o médico fala é lei, sabe? Tipo, filha falando, filha fala, fica, cala a boca, filha. Entendeu? Meu médico falou isso. É mais ou menos por aí. Então, assim, ó, quando eu comecei a falar isso, ela olhou para mim assim, nossa, tu tá falando a mesma coisa que o doutor e tal. Ele disse para mim não assistir mais notícia, né, não assistir mais jornal. E é exatamente isso, gente. Totalmente. Parem, chega. Muito estresse. Porque, Muito assim... porque a gente, literalmente, isso tudo dificulta mais ainda o sono, porque você vê uma situação, você fica estressado, e o estresse altera a questão do sono, tá? Porque com certeza. Ah, tá, pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Por exemplo, assim, ó, funciona como uma balança, tá? O sono, o equilíbrio de relaxamento e estresse durante o dia funciona como uma balança. Quando a gente acorda, a gente tem um pico de estresse para a gente conseguir dar jeito no dia. Então a gente vai lá. Durante o dia ele vai baixando, baixando, baixando. E o nível de hormônios do sono, os hormônios lá que são liberados durante a fase profunda do sono, eles vão aumentando. Então você vai tendo esse equilíbrio. Se durante a noite esse hormônio do estresse der um pico por conta de lá, luta ou fuga, é assim que o nosso corpo funciona. Ou vou lutar ou vou fugir. Tu olha uma situação ali, ou eu vou lutar contra aquilo, ou eu vou fugir dessa situação. Mas aí que tá. Mas você não pode fazer nada por isso. Porque não tem muito o que fazer.
né? Você pode ajudar uma pessoa, o outro, tudo mais, mas resolver o problema não vai. Então, muitas das pessoas acabam ficando naquele sentimento de impotência. E além de ficar estressadas, aumentar a pressão, ainda pode ter dores musculares e articulares, se inflamarem e por aí vai. Uma infinidade de sintomas que eu tenho visto isso nos pacientes hoje em dia, né? Não, as pessoas estão... porque é complicado isso, assim, né? Você vê, a gente, né? A gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente entra na internet, a gente tem opções. Mas as pessoas de 80, 75, né? Elas ficam limitadas à informação da TV. Então, realmente, a gente tem que cuidar, sabe? Com o que eles estão assistindo e conversar com eles para que eles realmente... Desliga a TV, porque só vai fazer mal. E isso aumenta muito a ansiedade. E a ansiedade é veneno, né? Não tem como você dormir ansioso, sabe? Não tem como. Você vai não conseguir dormir, você vai comer mais, você vai ter outras, né, outras doenças por conta disso. Então, vamos desligar a TV. Eu acho que esse é o melhor momento para a gente criar novos hábitos de leitura, sabe? De outras coisas. A gente tem tanta coisa para fazer, né? Ou ler, sei lá, de repente começar com um trabalho manual. Eu acho que botar a casa em dia todo mundo já colocou, né? Já colocou tudo em dia. Não tem mais nada fora do lugar. Mas, assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer, depende né, do que a gente gosta, olhar para dentro, né, de si. Exatamente, que seja começar fazendo um alongamento, pesquisar sobre exercícios respiratórios, fazer uma meditação. Tudo isso vai acalmando a gente, né? Principalmente a meditação, que tem muitos estudos mostrando a eficácia dela na questão do sono, tá? Benefícios, vamos falar um pouquinho dos benefícios de a gente dormir bem. O que acontece com o nosso corpo quando a gente dorme bem? Aumenta todos os hormônios da felicidade, gente. Dopamina, serotonina, ocitocina, não é verdade? Então, às vezes, assim, a pessoa está infeliz, ela está depressiva, ela nem sabe por quê. Tá faltando sono, tá faltando dormir, né? Quando a pessoa dorme bem, ela começa a colher muitos benefícios. Vamos falar um pouquinho disso, doutor? Com certeza, com certeza. É por aí mesmo o caminho, né? Como a gente já disse anteriormente, mas para quem não viu que está aqui, questões de pele também, né? Questões de cabelo, questões principalmente musculoesqueléticas, por exemplo, se a pessoa acorda, sabe a pessoa que vai lá, passa a noite numa noitada e aí acorda no outro dia quebrada? Então, é exatamente isso. A pessoa não relaxou, ela não entrou nas fases profundas, teve alteração, essa questão hormonal. Então, se você dorme bem, você melhora todo esse quadro hormonal, que né, do estresse, no sentido do estresse bom, né, do estresse de você acordar disposto para a vida. Outra coisa, você reduz dores, você reduz inflamação. Se você estiver passando por um tratamento, você vai melhorar muito, você vai acelerar o processo do tratamento, tá? Porque a gente gasta energia. Então, se você reduz a energia durante o período da noite, por exemplo, que é usado para descansar, nosso corpo gasta menos energia. Então, com certeza. acaba acumulando energia durante a noite. Então, o que acontece? Os processos de defesa do nosso corpo, eles são potencializados. Porque o corpo ele olha assim, olha, tem um X de energia por dia. Se eu não estou gastando essa energia, eu vou jogar para onde está precisando. Eu vou jogar para uma inflamação. Eu vou jogar para uma doença. Entende? Por isso que, se você dormir bem, a sua imunidade melhora. E nessa época, é tudo que as pessoas mais falam. Tudo de bom. Gente, é tudo de bom mesmo. Cuidar do sono. Né? E é aquela coisa, né? Assim, ó, se ligar a televisão, tivesse mensagens assim, ó, como a gente está falando aqui, né?
Como aumentar a imunidade, né? Como é que se aumenta a imunidade? Você comendo menos produtos industriais, né? Optando por frutas, por verduras, comidas leves, se exercitando, trabalhando a respiração. Ah, como é que se trabalha com respiração? Gente, olha, você pode fechar os olhos, colocar uma musiquinha, tá? Começar a inspirar, deixar o ar entrar pelo nariz. Quando, ó, ar que entra, barriga que vai para fora, né? Aí solta o ar, barriga para dentro. Vai fazendo esse exercício, sabe? Faça 10, 15, 20 vezes. Você está trabalhando o diafragma, né? O músculo mais importante da respiração, que é o diafragma. Então, é a melhor coisa. Você pode ver, ó, você pode fazer Você está nervoso, você está agitado, você quer brigar com alguém. Se você trabalhar esse músculo, se você puxar a respiração bem profundo e soltar, você já vai pensar 2 vezes antes de brigar com alguém, não é verdade? E nós temos tantos mecanismos, nosso corpo é perfeito. E, gente, olha só, toda essa situação que nós estamos vivendo traz, e novos estudos estão conseguindo comprovar isso também, que a questão do isolamento, né, a gente, como profissional, a gente entende, é importante também, né, o distanciamento, mas infelizmente também tem os seus malefícios para o corpo, né? Então ele gera inflamação, ele gera situações de aumento do estresse, então a gente fica literalmente estressado, né? Então, assim, por conta dessa situação, eu diria, buscar fazer exercícios respiratórios mais regularmente ajuda bastante. Então, por exemplo, às vezes você começa a ficar ansioso, começa a fazer alguma coisa dentro do trabalho, dentro de casa, e começa a ficar ansioso, mais agitado. Então, você, quando começa assim, sabe quando você está fazendo e parece que, né, que a roda está indo e o carro não vai? Não vai, não Exatamente, vai, está né? atolado na lama. É exatamente essa sensação que a gente tem. Pare. Nós temos pouquinho tempo, doutor. Então são alguns. Assim, ó, a microfisioterapia, ela pode ajudar muito você, se você tem insônia, se você está aí do outro lado, se você sente muita ansiedade, tem dificuldade para dormir, se dorme e acorda muitas vezes, ou acorda cansado. A microfisioterapia, ela pode ajudar muito você a voltar a dormir normal, porque ela vai fazer com que o teu corpo busque uma autocura. Explica um pouquinho, doutor. Claro, perfeitamente. Então, o que acontece? Nós temos as cicatrizes, as informações durante que acumulamos desde a nossa vida fetal, lá de quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Às vezes já teve paciente que não conseguia dormir de um trauma que a mãe sofreu enquanto a gestação, tá? Então imagina a profundidade da questão. A gente tem vida, a gente guarda informações desde aquela época até um pouco antes. Mas enfim, a gente faz o quê? A gente estimula o organismo a entrar nessa célula, né? Pegar essa informação e jogar para fora. Porque às vezes esse trauma foi visto ali, foi num momento de muito sofrimento. Pega ali, como ela disse, assim, você tá lá, saiu do mercado e bateu o carro, por exemplo. Uma hora inesperada, você não tem o que fazer, você sofre com aquilo, às vezes você sofre sozinho porque não tinha ninguém para te ajudar. Então você grava aquela informação e às vezes tem um problema de som por causa disso, por exemplo, né? E nesse sentido a gente faz o corpo pegar essa informação que agora você já não está mais vivendo, já passou o conflito a tempo, pega essa informação e joga para fora. Faz o corpo eliminar todas essas informações. E aí o organismo entra numa reciclagem. Então ele gera até mesmo novas células que já não vão mais ter essas informações, não vão replicar essas informações para os tecidos. Entende? E os tecidos começam a ter uma fluidez, né? É Perfeito. normal, não é isso? Perfeitamente. Porque isso. nós temos frequência, tudo em nós é uma frequência. Então, se acontece alguma coisa e barra essa frequência, nós vamos desencadear. Pode ser que não seja no momento, né? Na maioria das vezes não é, demora para acontecer, mas acontece. A gente acaba lá na frente desencadeando uma síndrome, às vezes uma síndrome de pânico, por algo que aconteceu há 5, 10 anos atrás. Então, por isso,
Por isso, a importância de a gente estar fazendo a microfisioterapia, de a gente fazer essa leitura para tirar essas informações negativas que ficam armazenadas no nosso corpo físico, né? No nosso... Exatamente. Muito E bom, aí, exatamente isso. dicas importantes para a gente melhorar o nosso sono. Perfeito. Então vamos lá. Como a gente já falou, vamos frisar bem essa questão. Ó, Olha, nós temos aí deixar 3 celular, minutinhos, tá? ó, deixar celular 2 metros de distância da cabeça. Se possível, usar blackout, tá? Tentar deixar o quarto mais escuro possível, tá? Porque às vezes uma pequena luz já interfere. As luzes da rua foi comprovado que podem interferir na nossa questão do sono e gerar problemas, tá? Então, fechar tudo. Tentar tomar, se possível, um chazinho antes de dormir também é uma boa para pessoa assim que gosta, por exemplo, um chazinho de camomila, né? E já ajuda a acalmar também. Desligar toda e qualquer luz dentro do quarto também, por exemplo, às vezes fica uma luz do radinho, uma luz da TV, tentar desligar tudo. Então, por exemplo, não tem problema deixar, é melhor ainda deixar o celular longe, né, do quarto, mas se não for possível, porque é o despertador, entendo. Se não for possível, então tenta deixá-lo sempre distante da cabeça. E nesse sentido, a gente busca também roupas de cama também, deixá-las bem arrumadas, porque às vezes quando a gente tem um quarto mais bagunçado, isso repercute no nosso sono. Deixar Organização, né? a Então, olha meditação, só, gente, enfim, várias a questões gente, para a ajudar. gente vai ter que se despedir já, porque senão a gente vai cair. Gente, muito obrigado, né, pela companhia. Dr. Luiz Henrique, muita saudade de você. Dê um abraço na sua mãe aí, tá? Gente, o Dr. Luiz Henrique, ele trabalha com microfisioterapia, ele atende aqui na clínica Adriane Borges. Ele está vindo uma vez por mês. E ele faz isso, ele trabalha, se você tem problema com insônia, né? Problema com insônia não, problema com sono, né? Porque com insônia... venha, procure, marque, agende, né? Venha ver, fazer uma varredura dos sintomas. Tem óleos essenciais também que ajudam bastante, né? Mas eu acho que o fundamental nesse momento que a gente está vivendo é desligar o noticiário, gente. A gente não precisa disso, né? Quem tem problema de insônia, quem tem ansiedade, eu acho que tem que se afastar do que é ruim, sabe? E alimentar o seu cérebro com coisas boas. Então, fica aí a dica. Gente, muito obrigado pela parceria, por vocês estarem aí do outro lado, né? Ouvindo a gente, mandando, né, as perguntinhas. E que Deus abençoe, né? Todos nós, que Deus abençoe vocês. Uma boa noite, doutor. Tudo de bom. Muito obrigado aqui, né? Esse papo aí se estenderia mais ainda, mas sim, com certeza. É um assunto fantástico e então eu espero outro dia a gente voltar a fazer mais lives aqui, falar sobre outros assuntos também, para ajudar mais pessoas, orientando elas como melhorar sua qualidade de vida, tá certo? Então, obrigado pelo convite. Boa noite, obrigada. Espero vê-la em breve, tá bom? Tá joia, tchau. Tchau, tchau.